Livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 24, diz assim: Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Porém Moisés disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que te ofereçamos, ou melhor, que ofereçamos ao Senhor. E também o nosso gado há de ir conosco, que nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre enfrentar medo, sobre confrontar a nós mesmos, muitas vezes, dependendo da situação. E foi basicamente esse o chamado de Deus a Moisés. Dias atrás eu dei um exemplo aqui, que o medo, faz muito tempo, que o medo, ele tende a crescer dentro de nós. Um medo não tratado na infância evolui para uma fobia, por exemplo. Uma fobia. Então você tem, por exemplo, pessoas que têm medo. Eu tenho uma irmã que tem medo de gato. Gatinho pequenininho, ela não consegue chegar perto do gato. Aconteceu alguma coisa na infância, aconteceu alguma situação para que aquela pessoa tenha medo de gato, ou de elevador, ou de altura, ou de homens. Pessoas molestadas na infância tendem a se efeminarem no decorrer da vida por conta dessa situação. Por quê? Porque um medo não tratado, ele tende a crescer junto com a pessoa. Eu lembro do exemplo do elefante. A época que o circo podia ter animais, então tinha lá o elefante, aí o elefante colocava o pé na cadeirinha, né, ficava sentadinho, levantava, ficava em pé e tal, e fazia, a pessoa deitava e o elefante passava ali quase pisando na pessoa, tal, e todo mundo batia palmas, enfim. E durante o dia eu gostava de ir lá no circo durante o dia para ver os bichos. E aí o elefante, geralmente é fêmea, esses que são adestrados no circo. E aí ela ficava presa numa estaca no chão, uma corda amarrada ou na perna, na mão, ou no pescoço, enfim. E uma estaca presa no chão. Você para e pensa, o elefante tem força para puxar aquela estaca, sim ou não? Sim. E por que ele não puxa? Porque quando ele era pequenininho, prenderam ele naquela estaca e ele fez força e não conseguiu. E ele fez mais força e não conseguiu, fez mais força e não conseguiu, começou a doer. E ele foi condicionado a entender que aquela estaca presa no chão é mais forte do que ele, independente da força que ele faça. Por isso que esse medo da estaca, ou ele ser subjugado por essa estaca amarrada numa corda, isso cresceu junto dele, e por maior que seja ele, por mais forte que seja ele, prendeu numa estaca, ele vai falar: droga, estou preso, não tem mais saída para mim. Então, hoje eu queria falar sobre confrontar um pouco isso. E esse foi exatamente o chamado que Deus deu a Moisés. A gente vai trabalhar sempre no livro do Êxodo hoje, mas abra aí no capítulo 3, que é o chamado de Moisés, o chamado do Senhor para Moisés. Depois de 40 anos vivendo de boa, porque o Moisés teve uma situação, saiu fugitivo, procurado pela polícia e tal, na conta tem um assassinato, ocultação de cadáver, não sei o que lá, e ele deixa tudo para trás, deixa de ser príncipe, deixa de ser nobre, deixa de ser importante, e vai para Midian. Midian é um lugar que, à época, a coroa do Egito mandava, mas ninguém estava nem aí, entendeu? E aí o Moisés cresce como pessoa no Egito, ele já tem 40 anos quando chega, e
fica ali, para ele está muito bom, ele é genro do cara muito importante, que é um sacerdote, o cara também tem uma criação de ovelhas e fica para o Moisés cuidar disso daí, ele está administrando os negócios da família, está tudo certo. Bom, lá pelas tantas, o Moisés recebe um chamado de Deus. Com 80 anos de idade, depois de 40 anos estando ali, ele recebe um chamado de Deus, não quero ser repetitivo, todo mundo conhece o texto. E o chamado de Deus é um chamado duro, porque, veja, tudo está no capítulo 3. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, acho que alguma coisa assim, e disse o Senhor no meio de uma sarça, né? Não, na verdade, não sei se disse o Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio de uma sarça. E ele olhou, a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse Moisés, virar-me agora e verei essa grande visão, porque que a sarça não se queima, coisa e tal. E o Senhor disse ali, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália do teu pé, o lugar que você está é a terra santa. O Moisés, parece-me que no texto, eu não estou lendo aqui na sequência, cobriu o rosto porque teme olhar para Deus. Acho que é isso que está mais ou menos aí no texto. E aí, Deus começa a falar. Deus começa a falar. E Deus começa a falar no versículo 6 e vai embora. A primeira vez que Moisés vai falar é o versículo 11. Então, o que é que Deus está falando com Moisés nesse encontro? Deus começa a falar o seguinte, Moisés, é o seguinte, eu vi a aflição do meu povo no Egito, eles são escravos, estão sofrendo debaixo da chibata egípcia, e eu desci para livrá-los. Acabou, eu vou libertar esse povo do Egito e tal, e eu tenho uma proposta para te fazer. E a proposta é a seguinte, vá até Faraó, que é o versículo 9 e 10, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bom, esse é o chamado. Deus chamou Moisés, presta bem atenção comigo, para confrontar o maior homem do mundo, o maior monarca do mundo. O Faraó, à época, era uma divindade. Ele se sentia um Deus. Tá certo? O Faraó se sentia... Para você ter uma ideia, pesquisem isso. Quando um faraó morria, outro faraó tinha que sentar no trono no mesmo dia, segundo a crença, porque senão o sol não nascia na cabeça deles. O sol e a lua são abaixo de Faraó. Essa era a ideia. E Deus chama Moisés para colocar o dedo no nariz desse cara. O monarca mais poderoso do maior império, do império mais poderoso do mundo. É sabido que o Egito foi o primeiro grande império de toda a humanidade. E é sobre esse imperador que Deus chama Moisés para falar a respeito. E então o chamado de Moisés é para confrontar o maior monarca do mundo, só isso. Um chamado para dar um tapa na mesa, de chegar lá em Moisés, de chegar lá em Faraó, e conversar com o Faraó, e abrir a mão desse tamanho, meter um tapa na mesa e falar assim, chega, acabou. Nós vamos embora daqui, nós vamos servir ao Senhor, e acabou a palhaçada, ninguém mais vai ser escravo aqui. Esse é o chamado de Moisés. É fácil ou não? Não. Ainda mais Moisés vindo de onde vinha, e sendo quem ele era. Um chamado para pôr um basta na escravidão do Egito, ou melhor, no Egito, um chamado para enfrentar Faraó, né? E Moisés, ele ouve quieto. Isso é o capítulo 3. Deus estava falando com Moisés, o Moisés baixa a cabeça ali, a sarça pegando fogo, coisa e tal. Aí Moisés fica ali, eu estou ouvindo a aflição do meu povo, Moisés, certo. Com que tem falado comigo, e eu vou descer para livrá-los. O Moisés deve ter pensado, opa, boa ideia, estava na hora. Né? 400 anos, Moisés, está na hora, Senhor. E aí, Deus manda essa no versículo 10. Vem agora... E eu te enviarei no Egito para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
O Moisés fala, pera, como é que é? Estava tudo bem que Deus estava falando, Moisés está combinando, está concordando, está tudo certo. E aí Deus fala assim, então, agora você vai lá e vai tirar esse povo de lá. O Moisés fala, como é que é? E aí, pela primeira vez que o Moisés vai falar, a primeira fala de Moisés, depois de tirar o sapato, a sandália, é o versículo 11. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu? Começa assim, eu vou parar só no quem sou eu, porque eu não quero passar do horário, tipo eu fiz ontem em Hortolândia. Estou com dívida, fiquei mal ontem. Vou deixar 3 pontos para a gente pensar, a começar dessa primeira parte, da primeira vez que Moisés fala na frente de Deus, diante de Deus, na sarça, do meio do sarçal. A primeira fala de Moisés é a seguinte, quem sou eu para uma tarefa desse tamanho? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire os povos? O Moisés falou, cara, eu tenho 80. E não apenas, olha minha ficha lá no Egito, é suja. Então, quem sou eu para levantar a voz diante de Faraó? Deixo 3 pontos para a gente pensar. Primeiro, o que te qualifica no reino não é a sua ficha, suja ou limpa, mas é o seu Deus. O que te qualifica no reino não é a sua ficha, é o seu Deus. Repito, o que te qualifica não é a sua ficha, mas é o seu Deus. Aleluia. Quando Deus chama Moisés, o Moisés ficou prestando atenção. Quando Deus falou Egito, Moisés não se sentiu qualificado. Qualquer outra nação, qualquer outro esquema, qualquer outra coisa, o Moisés disse, o Senhor me envia para outro esquema, para outro lugar. Mas o Egito não é legal para mim. Porque lá no Egito, Moisés já tinha sido um assassino. Ele já tinha matado um homem. E ele já tinha sido um foragido. Moisés era procurado pela justiça. Se chegasse lá no TRS, aquela ponto .jus lá, ia sair o nome de Moisés. Se ele puxa aí na lan house, aí, sai aí, põe meu nome aí. O Moisés, ó, você está procurado em tudo quanto é lugar, tal, você não pode entrar no Egito. Então, quando Deus chama Moisés, o Moisés fica prestando atenção nos detalhes do seu chamado. E quando Deus menciona Egito, uma coisa que eu quando eu dou aula de curso de teologia lá no Egito, não sei se dessa vez eu falei, eu acho que não, mas enfim, eu digo assim para o pessoal, vocês sabiam que o Egito não chama Egito? Aí todo mundo fala assim, ué, como assim? E é verdade. Lá no Egito hoje, o Egito não chama Egito, entendeu? O Egito é um nome comercial, é um nome que o mundo chama, né, de Egito, ou Egito para nós. Mas na vida real, até hoje, por exemplo, o nome do Egito é Misr, que é um M, um I, um R, M-I-S-R, Misr, alguma coisa assim. Por isso que na Bíblia é chamado de a terra de Misraim, é esse pessoal aí, é o Egito. Então, no texto original, por exemplo, não aparece a palavra Egito em lugar nenhum. E para os egípcios também não. Até se você chegar lá, como é que chama o Banco Central? Chama Banco Misr, lá no Egito. Enfim, é assim desde a Bíblia até hoje. E aí, o Moisés fica prestando atenção. Quando Deus fala a palavra, que para nós vou falar Egito aqui, né? Que não é Egito, mas quando Deus fala Egito para Moisés, então o Moisés para e fala assim, peraí, Senhor, então o Senhor pode procurar outra pessoa melhor, porque eu não sou a melhor pessoa para esta missão. Por que Moisés não é a melhor pessoa para essa missão? Porque no Egito eu sou um ficha suja. No Egito eu sou procurado pela justiça. No Egito, eu não tenho um bom testemunho. No Egito, eu saí, na minha passagem de 40 anos pelo Egito, eu deixei sujeira. E não é legal alguém representar o Senhor tendo a ficha que eu tenho. Moisés é um ficha suja e... Quer a verdade, irmão?
A verdade é que, independente da tua missão dentro do reino, honestamente falando, diante de Deus, todos nós somos ficha suja. Todos nós somos ficha suja. Se levanta aí alguém que fala, pastor, eu não. Eu tenho, minha ficha é limpa. A minha história não tem pecados. A minha história não tem quedas. A minha história não tem fraquezas. A minha história é ilibada e Deus pode me usar à vontade, porque eu sou limpo, eu sou limpa, espiritualmente falando. Se tiver, pode vir aqui assumir a tribuna, porque eu também sou ficha suja. A verdade é que diante de Deus, ninguém é ficha limpa. Diante de Deus, ninguém. Você acha que eu tinha, na minha história, qualificação para estar aqui hoje falando para vocês? Não tinha. Não tinha. Diante de Deus, a nossa ficha corrida é extensa. É extensa. Eu estou falando agora e lembrando dos meus próprios pecados, das minhas próprias inclinações. É uma ficha extensa, que por si só não me qualificam esses pontos nessa ficha para falar em nome de Deus. Porque diante de Deus não tem ficha limpa. Diante de Deus todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, calem-se diante dele toda a terra. Moisés tem medo do Egito por causa do seu passado, por causa da sua ficha, por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, por causa dos seus erros. E o Moisés falou, Senhor, como assim eu vou no Egito? Eu chegando lá, quando eu pisar o pé na Polícia Federal, na fronteira, dali eu já vou para a cadeia. Quando eu chegar lá, eu não passo da fronteira. Por quê? Porque lá, aqui em Midian, ninguém sabe. Aqui em Midian, eles me tratam bem, mas eles não sabem que eu sou de verdade. Eles não sabem o que eu fiz de verdade. Eles não sabem que essas mãos já mataram um homem, já sufocaram uma garganta até parar de funcionar, até parar de respirar. E enterrei o corpo, e desovei, e fui embora, e fugi, dei no pé. Ninguém sabe. Talvez aqui me ouvindo tem gente dizendo assim, esses irmãos pegam na minha mão, porque eles não sabem o que essas mãos já fizeram. Esses irmãos me chamam de irmão, porque eles não têm noção das palavras que eu já falei. Outros lugares que eu já frequentei, outras coisas que eu já fiz. Diante de Deus, todos nós somos ficha suja, meu irmão. Essa é a verdade. E essa é a maravilha da graça. Porque Deus pega aqueles que não são, chama aqueles que não são, como se já fossem. Aleluia. E aí tem um texto muito interessante no capítulo 4, porque o chamado de Moisés não é só no capítulo 3, é o capítulo 3 e o capítulo 4. E aí no capítulo 4, Deus fala o seguinte para Moisés, capítulo 4, versículo 19. Diz também o Senhor a Moisés, em Midian, tudo isso e o Moisés ainda está em Midian, no mesmo lugar. Disse mais o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Volta para o Egito, porque todos os que buscavam a sua alma já morreram. Então tem gente que, mas pastor, eu não tenho qualificação, porque eu já fiz isso, eu já falei aquilo, eu já fui... então eu não posso cantar, eu não posso pregar, eu não posso ser crente, eu não posso existir, eu quero morrer, para mim é melhor morrer do que viver e tal. Não se ocupe, ou não se preocupe com aquilo que Deus já resolveu. Deus já perdoou, Deus já resolveu. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário já foi vertido e Ele é suficiente. Se Deus está chamando, obedeça o chamado de Deus, porque Ele conhece a sua ficha mais do que você mesmo. O Moisés está preocupado, Senhor, mas lá não é um bom lugar para mim.
Lá no Egito não é muito legal, lá no Egito, eu chegando lá, Senhor, é que o Senhor não sabe. Deus, como é que é? Não é que o Senhor não sabe. Não, Moisés, é você que não sabe. Você que não sabe. Você está aflito agora por um problema que já está resolvido lá no Egito. Você está desesperado por um problema que já está resolvido. Então, não se ocupe com aquilo que Deus já resolveu. Amém, irmãos? Amém, igreja? É um amém de verdade? Amém? É um amém que você está entendendo essa palavra? Amém? Porque quem te justifica é Deus. Me falta o texto, isso é Romanos, mas eu não sei. 6, talvez, não sei. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Não se preocupe, não se ocupe, não perca seu sono com aquilo que Deus já falou a seu respeito. Se Deus falou, vai. Porque não é a sua ficha que te qualifica, mas é aquele que te chamou, aquele que te alistou para a guerra, é Ele que te justifica. Amém, igreja? Então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Segundo, antes de melhorar, é muito comum piorar um pouco mais. Antes de melhorar, é muito comum piorar um pouco mais. Eu estava falando com um irmão, que é um querido há muitos anos, desde quando eu era solteiro, eu pregava na igreja, acho que foi a primeira igreja que eu preguei, quando eu vim para São Paulo. E ele está passando dificuldade lá na igreja, a igreja esvaziou, tal, e ele me chamou, falou, me ajuda, eu estou com umas ideias, não sei o quê, eu estou querendo implantar célula. Célula, né, que fala? Célula, pequenos grupos da igreja, tal, não sei o quê. O que você me diz? Eu falei, cara, a igreja está com quantas pessoas hoje? Ele falou assim, com 70. Eu falei, vai vir a 20. Ele falou, como? Eu falei, vai cair para 20, 30, mais ou pelo menos metade desses 70 vão embora. Ele falou assim, mas isso é bom ou ruim? Eu falei, bom. Se você quer implantar um projeto novo, tem muita gente que não vai gostar. Eu não quero aqui teologar o assunto, tá certo? Não é essa a ideia agora. Porque existem células que são teologicamente saudáveis e existem modelos celulares que são teologicamente comprometidos. Então, como não é esse o assunto, não vou aqui falar de modelo celular. Tá? Mas a ideia é legal. Aliás, a Bíblia cresce, na Bíblia a igreja cresce através de cultos nas casas. Não é assim? E a maioria das nossas igrejas também vão nascendo assim, cultos plantados nas casas, enfim. E aí, eu falei para ele, o modelo é legal, a ideia é boa, esse projeto que você está falando aí teologicamente é saudável, tal, mas se prepara porque vai ter uma demandada. Porque tem muita gente que não vai querer, que não vai gostar. Eu não sei trabalhar com isso. Eu não consigo pegar modelos prontos de crescimento de igreja e implantar onde eu pastorei. Nunca consegui, nunca fiz, nunca tive coragem de fazer. Mas só para a gente pensar, vamos dizer que eu chego e falo, a partir de agora vai ser célula aqui na Genuína. Mas um montão de gente vai embora, vai ou não vai? Vai embora. O cara falou, não, pastor, para. Eu queria que o senhor pregasse, abrisse o evangelho aí e pregasse a palavra, negócio de célula, treinamento de não sei o quê, tal. Não. Quer dizer, pode ser que se um dia acontecer isso, a igreja passe de 300 para 3.000 no decorrer dos anos. Só que dos 300 vai cair para 100, né? Aí depois vai... Quem quer trabalhar nesse modelo fica, porque é assim que funciona em tudo. Você tem uma empresa. Eu estava falando com um irmão um mês passado, né, que está lá no trabalho dele, descobriu que o sócio dele lá não estava maquiando os números, as coisas não tava nada bem, ele achando que estava tudo bem, tal. Eu falei para ele, cara, você tem que puxar o freio de uma hora para outra. Pá, a partir de hoje é assim. Colocou... ele estava falando do sistema, né? Eu falei, coloca o sistema e a partir de agora acabou. É assim que vai funcionar. Mas isso vai melhorar? Eu falei, não, primeiro vai piorar. Primeiro vai piorar. Vocês vão sofrer, vão chorar, vão passar raiva, vão passar desgosto. Mas daqui 3 meses está tudo redondo já. Quer dizer, antes de melhorar, é muito comum piorar quando a gente está falando de mudança. Quando a gente está falando de mudança.
Sabe quando você, vou fazer uma mudança. Aí você pega tudo, coloca no caminhão, a primeira noite é a pior. A primeira noite é a pior. Segunda. Chega uma hora que você fala, nossa, graças a Deus, agora sim. Agora está tudo no lugar. O Moisés recebe o chamado de Deus, duvida, Deus anima Moisés, dizendo, não, vai, os caras estão te procurando, já morreram, já está tudo certo e tal. E aí o Moisés chega, vamos ver se vai melhorar ou vai piorar. Êxodo capítulo 5, diz assim, e depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, primeiro round, né? Primeira vez que o Moisés está olhando o faraó olho no olho, caroço do olho no caroço do olho. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para que deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Primeira vez que o Moisés vai, ele vai cheio de fé, porque Deus falou para mim que a minha ficha suja não importa, que já está tudo resolvido. Vamos ver quando eu passar pela alfândega, pela Polícia Federal, ele passa tudo, chega lá e vai até o palácio. Aquele que era procurado agora entra no palácio. Isso era inconcebível para Moisés, já. Já é uma vitória. Sem ser preso, sem ser procurado. Caducou a pena. Não sei se me fiz entender com a ideia de caducou. Aí ele chega no palácio e consegue uma audiência com o faraó. E aí quando o faraó olha para ele, pois não, ele manda essa. Assim diz o Senhor. Olha que legal. Na cara do faraó. Louco, louco. Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva e celebre uma festa no deserto. Aleluia. Lá, lá, lá. Aí o faraó ficou olhando e falou, quê? Você está louco? Quem é esse Senhor? Para que eu ouça? Espera aí, em nome de quem que você está vindo? Porque cargas d'água eu liberaria a força de trabalho barata dos hebreus, que são milhares, a troco de um velho barbudo na minha sala, fedendo, falando, porque o Senhor apareceu para mim numa árvore pegando fogo, não sei o quê. Falei, meu, isso não vai funcionar. Não, mas Deus apareceu para mim no meio de um sarçal, não sei o que. Vai, isso aí, beleza. Próximo, sai, tira os velhos daí. Vamos, próximo, qual que é o problema? Qual é a minha outra audiência, minha outra reunião? Eu tenho mais o que fazer. Moisés ficou olhando e falou, não funcionou. Ele achava que quando ele chegava lá, causando raios e trovões, e não sei o que, não teve nada. Não teve nada, o faraó não gostou da ideia. E aí, versículo 3, ele vai explicar, quando o faraó pergunta. Ele, o Deus dos hebreus nos encontrou. Então, deixa-nos ir agora caminho de 3 dias, para que ofereçamos sacrifício no Senhor, não sei o que lá. Versículo 4, disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que vocês fizeram o povo parar de trabalhar? Bora cada um para suas cargas. Versículo 4, lá no final. Ide as vossas cargas. Diz também o faraó, eis que o povo da terra é muito, e vocês ainda estão fazendo eles abandonar o serviço. Então, portanto, agora é o seguinte, vai dobrar o serviço, vai dobrar a meta. Aí o Moisés sai de lá, e o povo está numa situação pior do que quando Moisés chegou. É ou não é? Porque agora eles têm que trabalhar dobrado, vivendo na mesma situação. Tem o lance da palha lá, que eu nunca entendi direito, negócio de para que palha para fazer tijolo, mas enfim, os caras não davam o que eles precisavam na mão de obra e tal. Enfim, e aí a situação piorou muito. Qual que foi o resultado disso? Versículo 22. Então, tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste esse mal? Por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Esse mal. Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor... Por que isso? Eu vou falar para vocês. Eu já questionei meu chamado. A Vanessa sabe. Eu já parei e falei, para. Eu tenho talento para o mundo corporativo. Eu vou para uma empresa, eu ganho dinheiro. Eu vou ficar nessa aí, não sei e tal. Quem nunca questionou seu chamado? Eu já. Quem já se questionou, levanta a mão. Eu já.
Ah, pastor, mas isso é uma demonstração de fraqueza. Então, irmão, deixa eu caminhar mais com você aí, porque é o que eu tenho. A verdade é essa. Então, a verdade, irmãos, é que todo o processo de libertação obedece o conceito parabólico da matemática. Sabe, a matemática tem a parábola. Uma parábola faz assim e depois sobe. É um conceito matemático. E todo o processo de libertação é isso. Eu já ajudei a fundar umas 3 ou 4 clínicas de recuperação na minha vida. Já falei, já dei palestra, já trabalhei, já dei dinheiro, dei meu tempo, já aconselhei, já passei raiva, já tive alegria, já tive desgosto, tal. Um pedacinho disso foi com vocês aqui. A gente já fez isso junto. Aí é o seguinte, tem 10 caras que vieram do crack, por exemplo. Primeiro dia, pastor, aleluia, que bênção, louvado seja, né? Não sei o que, agora vai, porque e tal, não sei o que lá, tal. Isso é segunda-feira. O cara toma um banho, deita, vira a cabeça. No outro dia, desgraça, eu não sei, eu quero voltar, e tal. Aí você fala, calma, irmão, come um doce aí, ó, não sei se você sabe, o adicto, ele tem muito, o doce meio que substitui, eu não sei exatamente porquê, mas eles dizem que é assim que funciona. Então, toma um doce aí, meu, calma aí, não, porque eu quero fumar, eu quero, não sei, e tal. Quer dizer, se você analisar com calma, está pior do que quando ele estava usando o crack. Está pior do que quando ele estava usando a droga, a cocaína. É a abstinência. Quer dizer, antes de melhorar, a tendência é piorar. Antes de melhorar, a tendência é piorar. Toda libertação de vício, de tendências, de pecados, elas pioram antes de se resolver. E aí, com Moisés, não foi diferente. O Moisés fala, Senhor, por que está dando tudo errado? O Senhor me chamou, versículo 22, né? Por que me enviaste? Desde o dia que eu entrei a Faraó para falar no teu nome, ele maltratou esse povo, e de nenhuma maneira livrou esse povo, quer dizer, piorou. O Moisés está falando para Deus, Senhor, piorou. O Senhor disse que ia ser assim, 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 que eu ia ser um homem de Deus, e que minha família é isso, e que minha casa aquilo, que meu chamado aquilo outro, mas hoje eu nem sou homem de Deus, nem tenho família, e meu chamado está uma lástima. Eu só parei de usar o que eu usava. Só parei de fazer o que eu fazia. Como é que é? Isso aí faz parte do processo? Então talvez Deus está te fazendo ouvir essa mensagem para você entender o seguinte, faz parte. Faz parte do processo. No processo de libertação especialmente. No processo de libertação especialmente. Você vai se sentir só, você vai sentir dor, você vai sentir vontade de voltar, você vai achar que piorou, que ninguém gosta de você, que ninguém olha na sua cara, que Deus te esqueceu, que não adianta nada, que você está assoprando a brasa, que não adianta nada, quando mais sobe, mais acende, que não... É isso que você vai... essa tendência que você tem, a tendência do buraco. Quanto mais tira, maior fica. Quanto mais trabalho, maior fica. Mas... antes de melhorar, é comum acontecer isso. Isso em qualquer processo. Se vocês tivessem coragem de glorificar Cristo no testemunho, eu vou ficar provocando vocês até o dia que vocês aprenderem a ter coragem de testemunhar do que Deus faz na vida de vocês. Um dia vocês vão ter essa coragem. Um dia eu falo assim, irmãos, tem uma fila aqui de gente querendo glorificar a Deus. Por enquanto a genuína é uma lástima disso aí. Ninguém tem coragem. Irmãos, quem quer dar um testemunho? Fica todo mundo... vontade de matar. Então, quando vocês tiverem essa coragem de glorificar Deus, através do que Deus fez, para a gente glorificar Deus, através do que temos visto e ouvido, do jeito que está escrito na Bíblia, aí a gente vai entender como na história de cada um de vocês piorou pouco antes de resolver. Acontece muito isso em casamento, quando tem algum problema. Então, parece que piora e depois vai resolver. Calma, depois resolver. Quem já passou por encrenca mesmo no casamento sabe do que eu estou falando. Acontece isso muito no vício. Pastor, eu não consigo deixar de fumar, ou de beber, ou de usar droga, ou de masturbação, ou de pornografia, no começo, aí tá. Mas é como qualquer vício, é como qualquer adicção. Voltando a Moisés, por conta do nosso tempo. O Moisés tem essa
nítida sensação de que piorou. E nessa hora, irmão, isso é o capítulo 5, no capítulo 8, né, o faraó começa a fazer propostas. E aí vem a ideia, a tentação. O faraó começa a fazer propostas. Né? Por exemplo, 8:25. Faraó disse a Arão, Faraó chamou Moisés e Arão e disse, por que você não sacrifica a Deus nessa terra? Olha a proposta que legal. O faraó falou assim, vocês não querem fazer um sacrifício? Uma festa para o Senhor de 3 dias? Beleza, não precisa sair do muro. Eu libero, dou para vocês todos os ingredientes da festa. Sacrifiquem a vosso Deus aqui mesmo. Sacrifiquem aqui mesmo. Mas o Moisés responde, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor vosso Deus a abominação dos egípcios. Não vou entrar nessa. Aí no versículo 28, o faraó faz outra. Disse faraó, beleza, eu vos deixarei ir, para que vocês sacrifiquem ao Senhor vosso Deus no deserto. Mas não precise ir muito longe. Aproveitem e orem por mim também. Está vendo aí a proposta do faraó? Estão lendo aí? Não precisa ir longe nesse negócio de servir a Deus. Cara, eu abro o portão, você vai ali, ó. Mas eu fico vendo, entendeu? Debaixo da minha visão ali. Eu vou ali e tal, vocês vão lá, se sintam livres, se sintam que vocês estão livres, tal, sacrifique, glorifique, pule, faz o que vocês quiserem. E na volta, a casa de vocês é aqui de novo. O Moisés falou, olha, eu não aceito. Não dá. Aí, por que o faraó está fazendo propósito? Porque ele é bonzinho? Não. Porque Deus está mandando pragas no Egito. Mandando pragas. Ele faz essa proposta no versículo 28, o Moisés não aceita. Aí vem a praga da peste dos animais, vem a praga das úlceras, vem a praga da chuva de pedras. Aí o faraó fala, é melhor eu conversar com esse cara. Aí no capítulo 10, versículo 10, o faraó faz a penúltima, eu acho, proposta. Ele fala o seguinte, seja o Senhor assim convosco, mas se eu vos deixar ir com as crianças, veja como vocês têm más intenções. Então, não será assim. Vão os adultos e sirvam ao Senhor. Afinal, é isso que vocês pediram. E mandou que fossem embora da presença de Faraó. Tipo assim, beleza, vocês querem ir longe? Podem ir longe, mas deixa os filhos. Uma criança vai viajar no deserto, é difícil e tal, então não entra nessa. Deixa os filhos comigo e vão servir ao Senhor. Cara, a nossa geração parece que gostou dessa proposta do faraó. Porque eu nunca vi uma igreja para deixar os filhos longe da presença de Deus. Tipo assim, os pais da nossa geração protegem os filhos da igreja. Protegem os filhos da fé. Tipo assim, pastor, mas o bichinho é pequenininho, a bichinha é pequenininha, e ela vem no culto, e ele vem no culto, e ele vai dormir. Aí eu vou... Mas peraí, lá na sua casa está fazendo o quê? Dormindo também. A proposta do faraó é assim, deixa os filhos comigo. Eu cuido. Dos seus filhos eu cuido. Vão vocês servir ao Senhor. E essa, parece que a nossa geração gostou foi dessa. Porque parece que criança não pode ser crente mais. Criança não pode ser da escolinha, porque é um filho especial. Não, meu filho não vai na escolinha. Eu falo, o que é seu filho? O seu filho é o quê? Ele tem uma doença contagiosa? Não. Ele tem imunidade baixa? Não. O que é? É frescura, não é nada. É que na cabeça dele, na cabeça dela, a filha dele, ou a filha, ou o filho dela, sei lá, não pode. É de ouro, não pode tocar. Irmãos, eu tenho 2, vocês conhecem. Eu criei os 2 na igreja. Dormindo embaixo dos bancos na hora da vigília. Até de amanhecer o dia. E eu vou dizer para vocês, já não é fácil. Criado no temor do Senhor já não é fácil. Graças a Deus, meus filhos servem a Deus. O jeito deles, moleque, menina, tal, mas está aí no serviço. Já não é fácil. Imagina um filho que você nunca
Nunca se protege ele da igreja, da fé, do pastor, da Bíblia e tal. Então, esses dias eu vou pegar um filho de um irmão, estranhando, falei, mas a culpa é sua, você não congrega, você não vem. É uma menina. A menina nem conhece os irmãos da igreja até hoje. Fazendo aniversário, atrás de aniversário, ninguém conhece, ninguém pode pegar, ninguém. Nem é nosso assunto. Terceiro, a direção de Deus é privilégio de quem enfrenta Faraó. Ter direção de Deus é privilégio de quem enfrenta Faraó. Êxodo 13, 22 é um texto lindo. Coloca aí. 13, 22. O último versículo do capítulo 13. Porque o capítulo 13 é o último versículo antes de abrir o mar. Aí diz assim: nunca tirou. Espera aí, acho que o capítulo 13 já abriu o mar, né? Não, acho que é o 14. É o 14 que abre o mar. Então, o capítulo 13 é isso mesmo. O povo sai do Egito no capítulo 13, o capítulo 14 tem uma abertura do Mar Vermelho. Veja só. Nunca tirou de diante da face do povo, nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Isso fala de direção. Direção. E direção de Deus não é para qualquer um. Direção de Deus não é para qualquer um. Pastor, o senhor está falando para a gente ficar com medo? Pra gente... Não é não. Aliás, eu nem queria que fosse assim, eu queria que fosse para qualquer um. Eu queria que Deus fosse mais liberal nisso daí e falasse, não, minha presença vai com qualquer um. Mas não é. A presença de Deus, a direção de Deus, o segredo de Deus, o conselho de Deus, não é para qualquer um. É para quem teve coragem de dar um tapa na mesa na frente do faraó e dizer, chega, estou saindo. Não aceito mais, não fico. Daqui eu não fico, aqui eu não passo mais uma noite. Porque é o texto que nós lemos no capítulo 10, versículo 24. Também o nosso gado vai conosco e nenhuma unha vai ficar. Isso é Moisés olhando cara na cara de Faraó. Também nosso gado é de conosco e nenhuma unha vai ficar. Direção de Deus é privilégio de quem teve coragem de olhar para Faraó e dizendo, chega, eu estou indo embora, eu não pertenço mais ao Egito, não somos mais escravos seus, nós não temos mais um senhor chamado Faraó, o nosso senhor é Deus agora. E quem teve essa coragem, desfruta, goza, tem a direção do Senhor. A direção de Deus não é para qualquer um. Direção de Deus não é para qualquer um. Na vida espiritual, irmãos, não adianta, por exemplo, se você olhar, não temos mais tempo, na geografia, a direção que o Moisés toma na saída do Egito não é boa. Se você olhar humanamente falando. Porque ele faz um contorno perto do Nilo e vai no sentido do Sinai, no deserto do Sinai. Isso, na verdade, não tem nada a ver com a rota de Canaã. Falado para ele. Mas ele não estava obedecendo um GPS, Waze. Ele não estava obedecendo isso. Ele estava obedecendo Deus. E para Deus, direcionamento é mais importante do que velocidade. Para Deus, não é ir rápido, mas é ir certo. Para Deus, não é chegar primeiro, mas é chegar direito. Para Deus não é chegar rápido, mas é andar certo, é dar os passos certos. Essa é a vontade de Deus, é aqui que nós vamos caminhar. A nuvem mandou parar, vamos parar. A nuvem mandou seguir, vamos seguir. A nuvem mandou mudar, vamos mudar. A nuvem mandou pedir perdão, vamos pedir perdão. A presença de Deus nos mandou acampar, vamos acampar. A presença de Deus nos mandou nos humilhar, vamos nos humilhar. A direção de Deus é mais importante. A direção de Deus está com quem teve coragem de bater na mesa e dizer para Faraó, chega, estou saindo, estou indo embora. Agora, se tem crente frouxo que está flertando com o Egito e tendo uma vidinha de que, Senhor, teu nome é santo, te louvamos, não sei o que lá.
esse cara não tem direção de Deus. Porque direção de Deus é para quem enfrentou Faraó. Direção de Deus é para quem deu o tapa na mesa e disse: estou saindo. Se você já fez isso, provavelmente você goza da direção de Deus. Tema de hoje: encarando o Faraó de frente. A gente vai ter a direção de Deus, mesmo no meio do deserto, às vezes desertos mais áridos, mais difíceis, situações onde você olha e fala: meu Deus, como é que a gente faz para pagar essa conta? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Como é que a gente faz para... Mas se Deus estiver com você, se a direção for a de Deus, Ele vai abrir caminho no meio do deserto. É sempre assim. Que Deus abençoe vocês no nome precioso de Jesus.